Olá pessoal, tudo bom? Estou em dívida, faz um tempinho aí que não gravo resenhas e não gravo vídeos em geral, né? Então estou em dívida com o canal, colocando elas em dia hoje, ou pelo menos tentando. Nós vamos falar hoje, na verdade nós não vamos falar hoje, eu vou falar hoje. Eu odeio esse plural majestático. Eu vou falar hoje de um livro que me custou bastante para ler. É claro que vocês já sabem qual é o livro, porque está no título do vídeo, mas enquanto eu estou gravando o vídeo não tem título. Esse livro, eu leio vários livros ao mesmo tempo, sempre no mínimo 3 livros, mas esses últimos meses eu cheguei a ler 4, 5 livros ao mesmo tempo. E esse livro levou mais de 2 meses para ser terminado. Não só porque ele é um pouco grosso, mas porque ele é um pouco difícil de digerir. Assim, chega uma hora que você não quer, é, assim, você quer ler um pouco por dia, você não quer ler muito por dia, porque é um livro meio penoso. Então vou mostrar aqui. Aqui. Precisamos falar sobre o Kevin, Lionel Shriver. Esse aqui é o que tem a capa do filme, tá vendo? É a capa do filme. Tem inclusive os atores do filme e tal. Eu queria ter pego aquele que tem a capa do Kevin com a cabeça de monstro, mas eu só consegui achar esse, então acabei pegando esse mesmo. O conteúdo é o mesmo, é só a capa que é diferente. Enfim, é, eu vou comentar também um pouco sobre o filme, tá? No final da resenha, embora não exatamente. Bom, depois vocês vão ver. Então, Lionel Shriver nasceu em 1957, numa cidadezinha da Carolina do Norte, que eu já não lembro qual era o nome. Eu não sei se tem aqui, deixa eu ver se tem aqui. Não, aqui só diz Carolina do Norte. Bom, enfim, Carolina do Norte é um estado bem. Um estado não muito grande dos Estados Unidos, não muito conhecido. Tem poucas cidades grandes. Foi uma cidadezinha pequena. É filha de pais religiosos, pastor protestante. Então é aquela vidinha mais tradicional, longe dos grandes centros americanos, né? Longe da Califórnia, de Nova York, da Flórida e tal. Ela se formou em jornalismo e hoje ela é casada com um músico de jazz. Eu tenho um outro livro dela chamado Dupla Falta, que eu comprei há alguns anos na Amazon. Numa promoção assim, o livro saiu acho que menos de R$ 10 ou R$ 10, alguma coisa assim. E eu falei, vou pegar. Eu tava numa época que eu tava procurando novos autores para comentar no canal. Falei, vou pegar esse livro, tá na promoção, vou pegar, vamos ver do que se trata. E tá, obviamente, que escondido lá na estante em algum canto. Mas com o burburinho que se deu sobre esse livro do Kevin, principalmente depois que ele virou filme, aí me interessou muito o livro, porque a temática do livro ela fala sobre um tema que eu estudo, né, que é psicopatas, psicopatia. Então, é claro que aqui é um livro de ficção, mas obviamente que tem componentes de psicopatia explícitos nele, na verdade. E é muito interessante porque é um livro cuja história é baseada nesses atentados que existem nos Estados Unidos. Vira e mexe, tem algum jovem, algum adolescente que entra numa escola e mata todo mundo, ou esse tipo de coisa. A gente já teve várias dessas tragédias nos Estados Unidos. E o plot, o script desse livro é exatamente isso. Ele vai contar sobre quem é o Kevin. O Kevin é um desses garotos que numa tarde de uma quinta-feira resolveu entrar na escola e matar vários colegas seus. Na verdade, os colegas que ele escolheu, que ele levou para ele mandou um convite personalizado para cada um dos que ele queria
num ginásio, né, um pouco afastado da escola, numa tarde lá, e trancou todos eles ali e começou a se divertir atirando neles com uma besta. A besta é uma espécie de um arco e flecha, só que funciona através de um gatilho. Você não estica você não estica a corda, você aperta um gatilho e ela vai disparando flechas. Bom, por que eu estou contando isso? Ah, você acabou com a graça do livro. Olha, antes de eu comprar o livro, eu já sabia do que se tratava. Precisamos falar sobre o Kevin. Ele ficou famoso exatamente por ser um livro, que depois virou filme, em que retratava a vida de um desses garotos. Retratava de maneira fictícia a vida de um desses garotos é, que, que, que fez. Um desses garotos aí que promove esse tipo de chacina. Então isso todo mundo sabe, isso aí não adianta não revelar, todo mundo já sabe do que se trata. Mas é claro que tem um final no filme que eu não vou contar, um final no livro que eu não vou contar. Então agora eu vou começar a falar um pouco sobre o livro. Eu não sei se a gente pode dizer que o livro se trata de um livro epistolar. Por quê? O livro é inteiramente baseado em cartas. Cartas que a Eve, que seria a mãe do Kevin, manda ao Franklin, que era o pai do Kevin. Basicamente o livro se trata disso. Tem a mãe Eve, o pai Franklin, o Kevin, e depois no meio do livro mais ou menos eles vão ter mais uma filha chamada Célia. Então são os 4 personagens do livro, não mais do que isso. O resto é acessório só. Então é assim, depois de ocorrida a tragédia, alguns anos depois, essa mãe, Eve começa a mandar cartas para o pai, relatando as coisas que aconteceram. Então ela relata desde o começo da relação deles até a decisão de ter filho ou de não ter filho. Na verdade, ela não queria e ele queria. E depois foi o contrário, né? Quando eles tiveram o segundo filho, que foi a Célia, ela queria e ele não queria. Enfim, então ela vai relatando para o marido em forma de cartas e a gente vai lendo essas cartas, tá certo? Agora, considerando que não tem resposta, é só ela que escreve para o marido, a gente não tem a resposta do marido, então é basicamente um livro contado através de cartas. E as cartas são as memórias dela. Então ela vai para trás, vai para frente, ela conta o que está acontecendo naquele exato momento com ela, depois da tragédia, o que ela está fazendo, onde ela está vivendo, como é que funcionam as visitas dela pro filho, né, que está na cadeia, como é que é o trabalho dela, como é que é a vida dela, e depois ela volta para o passado, conta como é que eles viviam em Nova York, depois que eles se mudaram de Nova York para um outro subúrbio, para uma casa maior, porque o pai queria levar o Kevin para um local mais, uma casa mais ampla, que ele pudesse brincar e tudo mais, tivesse um quintal. Então ela vai indo e voltando no tempo. O romance inteiro vai indo e voltando no tempo. E vai contando. E você chega a uma conclusão que certamente não é só a minha conclusão. Muita gente vai tirar essa conclusão de que, na verdade, é, um dos problemas principais dessa relação, dessa família, é o problema da paternidade, maternidade, enfim, da escolha dos filhos. Existem pessoas que não têm vocação para ter filhos, tá certo? E existem pessoas que têm. Então não adianta você forçar uma coisa. Você vê que a relação da mãe com o Kevin sempre foi problemática desde o início. Além de ela não ser uma mulher que queria ter filhos, ela tinha uma vida que ela viajava o tempo todo, porque ela era dona de uma agência que elaborava guias de viagem. Então ela viajava a maior parte do ano, ela não pôde mais fazer essa viagem depois que ele nasceu, tinha que cuidar da criança. E ao mesmo tempo você vê que o Kevin ele tem problemas logo de início. Isso é interessante para quem estuda psicopatia, porque os traços
que determinam a psicopatia numa pessoa, você começa a identificar desde criança, através do comportamento dessa criança. Como é que ela se porta em relação aos pais, como é que ela se porta em relação aos objetos que ela tem, como é que ela se porta em relação a estranhos, e depois quando ela vai crescendo, vai entrando na escola e tal, como é que ela se comporta em relação aos coleguinhas, em relação aos vizinhos e tudo mais. Então você, além dessas cartas, assim, vendo o desenrolar dessa criança, né? Você vai identificando ali todos os fatores que, obviamente, dão conta de que ele vai ser um cara que no futuro uma hora ele vai estourar. Assim, ele é daquele tipo de psicopata que uma hora ele vai estourar. E um pouco antes de ocorrer a tragédia, ele realmente estoura. Ele estoura assim com o pai, que o pai adora. Assim, a mãe tem vários problemas com ele. O pai não, o pai está sempre do lado dele. É meu filhinho querido, é perfeito, ele nunca faz nada de errado. Quando a mãe descobre alguma coisa de errado, o pai vai lá e passa a mão na cabeça dele. Não, ele não fez nada de errado, ele não fez de propósito, ele não sabia o que era, coitadinho, não sei o que e tal. Ou seja, você já deve ter visto um casal que é assim, né? Um pai ou uma mãe tenta meio que colocar o filho na linha, né? Ó, isso aqui não pode, isso aqui pode, isso aqui tá errado, isso aqui. Daí tem um dos dois que não, deixa ele, tadinho. Ele é bonzinho, não faz assim, não briga com ele e tal. Então, assim, é um casal onde pai e mãe têm maneiras diferentes de interpretar e de decidir a educação dos filhos. E dependendo da educação que você der para os seus filhos, a psicopatia pode se apresentar. Esse nível mais alto de psicopatia que causa uma explosão, que causa a morte, assassinatos e coisas do tipo, ela pode se manifestar mais cedo ou mais tarde. Porque o psicopata, ele tem dentro dele a psicopatia. Existem psicopatas de vários graus de psicopatia. E ele pode desenvolver essa psicopatia mais rapidamente, pode colocar em prática essas ideias que ele tem mais rapidamente, dependendo da formação que ele tiver, dependendo da educação que ele receber. Ou pode retardar isso também, ou pode até inibir e ele nunca colocar em prática essas ideias, também dependendo do meio ambiente. O meio ambiente é o que é? A educação, as pessoas que ele convive, o meio social e tudo mais. Então, claramente você vê nesse livro o nascimento de uma criança que desde o começo ela tinha problemas. Ela gritava, ela berrava, ela não parava de chorar, ela tinha problemas com a mãe, ela não interagia com a mãe, ela tinha uma bronca danada da mãe. Talvez seja porque a mãe não queria ter tido filho. O filho para a mãe foi um estorvo, que atrapalhou a vida profissional dela, atrapalhou a vida pessoal dela. Será que a criança sentiu isso, que ela não era bem-vinda ou não era? Não sei, isso tudo são conjecturas que a gente pode fazer no decorrer do livro. Então o livro é isso, né? Basicamente o livro é isso. É um livro evidentemente muito pesado, por quê? Porque a gente já sabe, antes de ler o livro, a gente já sabe que é um livro que se trata desses garotos, que uma hora ele vai cometer uma chacina e vai matar muita gente. Então é um livro pesado. Você está lendo ali um relato de uma mãe que passou por uma tragédia. E assim, o fato dele ter matado esse monte de gente não abalou só ele. Ele destruiu a família inteira, né? Inclusive a mãe. Mas ao mesmo tempo, numa determinada parte do livro, eu tenho que contar algumas partes. Eu não vou contar o final, mas eu tenho que contar algumas partes. Você vê que ela refez sua vida. Isso aí logo no começo você vai ficar sabendo. Ela diz isso logo no começo do livro. Ela teve que vender a empresa dela para pagar as indenizações, para pagar os advogados que ela teve que contratar na época, porque não só o Kevin foi processado, mas ela também foi processada por negligenciar o seu filho, que causou a morte de outras pessoas e tal, enfim. Nos Estados Unidos tem esse problema, tudo se processa, né? E os advogados custam uma fortuna, né? Então, ela teve que vender a empresa, evidentemente, vender a casa, vendeu tudo, e ela mora numa casinha alugada e trabalha como funcionária numa empresa de turismo. Então ela mora numa casinha que tem dois quartos. Um deles é um quarto que ela está deixando reservado exatamente porque depois de 5 anos, quando o Kevin cumprir a pena, ele vai voltar a morar com ela. Então, apesar de tudo, ela está
já ela tá num local que ela já tá, já pensou no retorno dele, né? Isso é interessante. É interessante também os diálogos, porque ela vai visitá-lo na cadeia. E aí ele já tem, quando ele cometeu esse crime, ele tinha 15 anos, então ele tem 15 para 16 anos quando ele está na cadeia. E lá a relação deles é muito mais direta, né? Porque ali não tem mais o que esconder. Enquanto ele era criança, ela meio que desconfiava que ele tinha problemas, que ele era antissocial, que ele tinha vários, talvez uma psicopatia mais grave. Mas era uma desconfiança e o pai estava sempre do lado dele. Depois que ocorreu a tragédia, ficou tudo as cartas estão na mesa. Falei, realmente eu sou um psicopata, não tem mais o que. Então ela não tem mais essa dúvida. E ele, obviamente, mostrou quem ele era. Então a conversa deles é muito mais aberta, muito mais direta, não tem subterfúgios, ninguém precisa enganar ninguém ali. Ela sabe que ela é uma mãe de um psicopata e ele sabe que ele é um psicopata. Simples assim. Então é interessante essas partes, são várias visitas que ela faz, essas partes dessas conversas entre eles. Chega até, talvez, até um certo arrependimento dele numa parte onde ele aí é um negócio que eu já não vou contar pra vocês, que faz parte mais do final do filme. Veja, o final do filme tem uma surpresa, porque a gente sabe dessa chacina do Kevin na escola, mas a gente não sabe o resto do livro. Então o final do livro ele tem uma surpresa, é, porque tem um outro problema envolvido ali, que também é bastante grave. Talvez mais grave até do que a chacina, enfim. Mas esse desfecho, se você prestar bastante atenção no que a mãe está relatando e tentar construir na sua cabeça tudo aquilo que ela está falando, você vai meio que prever que no final do livro realmente isso aconteceu. Mas ela não te diz que isso aconteceu, ela só vai te dizer que isso aconteceu no final do final do livro. Então, se você for bastante perspicaz e for construindo na sua cabeça essa imagem de tudo que ela vai falando, você vai começar a fazer perguntas. Você vai começar a se perguntar: opa, mas ela não está falando disso aqui, ela não está falando daquilo lá, ué, por que ela não está? É esquisito, mas e o que aconteceu aqui, o que aconteceu lá e tal? Aí você vai ver que quando ela relata o estado atual dela, o que ela faz, onde ela está e tudo mais, você vai ver que falta alguma coisa. Falta mais de alguma coisa. Então, você vai ver, ué, por que está faltando? Então, alguma coisa aconteceu. Mas isso se você não perceber durante a narrativa, eu desconfiei durante a narrativa realmente que tinha acontecido um determinado fato, e no final do livro realmente esse determinado fato realmente aconteceu. Mas é óbvio que isso eu não vou contar, isso aí eu vou deixar para vocês descobrirem no prazer da leitura. Se vocês descobrirem, ótimo, chega no final e a coisa vai bater. Se vocês não descobrirem, também é ótimo, porque o final vai surpreender vocês do mesmo jeito. É um livro bem tenso, bem pesado, porque é um tema pesado, né? Você está falando de um adolescente psicopata que matou muitas pessoas. Então é um tema sempre pesado, é um livro bastante pesado, é um livro que provavelmente eu não vou reler. E eu depois tentei assistir o filme, mas eu assisti metade do filme. O filme me cansou demais, demais. A atriz do filme me cansou demais. E assim, no final, eu fui assistir o filme logo depois que eu terminei de ler. E a história estava toda na minha cabeça. Eu comecei a assistir o filme e falei, isso aqui não passa. Aí parei um pouco, aí fui assistir mais um pedaço, parei, aí no final assisti metade e parei. Falei, não quero saber, não vou assistir não. Eu já sei do que se trata, assim, do filme não está me prendendo, porque o livro já me prendeu bastante durante esses meses. Então, pra mim, eu não terminei de assistir o filme, assisti só metade do filme, então não sei se o filme realmente é fiel ao livro ou não. Mas eu acho que vale a pena vocês lerem esse livro, só que não leiam de uma vez só. Leiam um pouquinho por dia, lê algumas 10, 20 páginas por dia, assim que você vai. Em 2 meses você termina, mas você vai em pílulas, assim, para você não entrar direto nisso aqui, para você não ficar só com essa história na sua cabeça, porque é uma história pesada. Então leia esse livro intercalando com outros livros mais a menos aí que você goste de ler, livros de não ficção, livros de estudo, livros de, sei lá, romance policial, alguma coisa que você goste de ler também, para não deixar tão pesada essa história,
para essa história não ficar tanto na sua cabeça. Tá certo? Então, é um livro que eu indico, mas é um livro que não é para todo mundo, hein? É um livro que vai ficar na sua cabeça e vai mexer, principalmente por conta dessa relação entre pais e filhos. Tá certo? É isso aí. Ah, esqueci de dizer, né? O livro que eu tenho dela, o outro livro que eu tenho dela, que é o Dupla Falta, é um livro de 97, é um livro antes desse aqui. Esse aqui foi escrito em 2003, foi exatamente esse livro que estourou o nome dessa escritora, e aí ela passou a ser famosa, conhecida e tudo mais, vendeu milhões, acho que vendeu milhões de cópias desse livro aqui, e agora os outros livros dela provavelmente vão voltar a vitrine, né? Porque sempre acontece isso, quando um escritor já tem alguns livros escritos e de repente ele estoura um sucesso, né? Todo o resto da obra dele passa a ser revisitada, né? Opa, peraí, eu já li esse livro dele, gostei, que mais ele escreveu? Aí vão buscar os outros livros do autor. É normal, mas enfim. É um livro muito interessante, foi muito bem escrito, tá certo? Então, sobre o livro, terminamos por aqui. Então, aquela historinha de sempre. Se você gostou, você dá o curtir. Se você não gostou, você dá o descurtir. Lembrando que se você quiser se inscrever no canal, tem a opção de inscrever-se no canal e tem um sininho que você clica para receber as notificações. E essas resenhas que eu faço de livro aqui são uma amostra de trabalhos que eu faço de resenhas, de aulas particulares, palestras literárias e tudo que é relacionado com literatura. Tá certo? Se você tiver interesse, na descrição deste vídeo e de todos os vídeos tem o meu e-mail de contato. Então, uma saudação e até a próxima.